O irmão que testificou aquele milagre nos lábios da irmã Maria não imaginava que poucos dias depois sua própria filha, a jovem Ana, de 19 anos, enfrentaria uma prova semelhante. Desde os 13 anos ela sofria com feridas dolorosas nos lábios, que apareciam quase todo mês, especialmente em épocas de cansaço ou preocupação. Os médicos chamavam de herpes labial recorrente e diziam que não tinha cura, apenas remédios para aliviar a dor. Mas Ana, que havia sido batizada aos 12 anos nas águas da CCB, sabia que o Senhor Jesus não muda. Se ele curou a irmã Maria, também poderia libertá-la. As feridas vinham sempre no mesmo lugar, no canto esquerdo do lábio inferior, e duravam de 7 a 10 dias. Queimavam tanto que ela mal conseguia comer ou sorrir. Certa manhã, ao acordar, sentiu aquele ardor familiar e, ao se olhar no espelho, viu a bolha já se formando. O coração apertou. Mais uma vez, Senhor? Suspirou. Mas dessa vez, em vez de passar pomada como de costume, ela se ajoelhou ao lado da cama e clamou: Pai Celestial, o Senhor sabe como isso me entristece. Não é pela dor apenas, mas porque fico envergonhada de sair assim, de falar com as irmãs na igreja. Se for da tua vontade, seca esta ferida como secaste as águas do Mar Vermelho para o teu povo passar. Em nome de Jesus, amém. Naquela noite, na reunião de doutrina, o irmão que presidia leu em Tiago 5, 14, 15, Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Ana sentiu aquelas palavras como um chamado. Após o culto, ela se aproximou do irmão mais velho, um servo de Deus conhecido por sua fé simples e orações que chegavam ao trono. Com lágrimas nos olhos, contou sua luta. O irmão não fez muitas perguntas. Apenas pediu que ela se ajoelhasse, colocou a mão sobre sua cabeça e orou com voz firme. Senhor Jesus, que derramaste teu sangue por cada ferida, cada dor, cada vergonha desta tua filha, nós te pedimos. Toca nestes lábios como tocaste no leproso, dizendo: Quero ser limpo. Não permitas que o inimigo continue a humilhar esta jovem que te serve. Em nome de Jesus, ordenamos que esta enfermidade seque agora mesmo, e que nunca mais volte. Amém. Ana sentiu um calor suave percorrer seu rosto enquanto o irmão ungia seus lábios com óleo. Não houve nenhum estrondo, nenhuma voz do céu, apenas uma paz que encheu seu peito. Quando se levantou, o irmão lhe disse: Vá para casa e não toque mais nisso. O Senhor já operou. Ela obedeceu, embora a ferida ainda estivesse visível. Mas na manhã seguinte, ao acordar, o primeiro gesto foi levar a mão aos lábios. Não havia bolha. Não havia crosta. A pele estava lisa, como se nada tivesse acontecido. Ela correu para o espelho, tocou o local com os dedos trêmulos e começou a chorar. Glória a Deus, sussurrou. Glória a Deus. Os dias passaram e Ana esperava, quase com medo, que a ferida voltasse. 1 semana. 2 semanas. 1 mês. Nada. Ela continuou frequentando as reuniões, agora sem a sombra da vergonha. Certa tarde, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras após o culto, a irmã Clara, que conhecia seu histórico, percebeu a mudança e perguntou: Ana, cadê? Ela não precisou terminar. Ana sorriu um sorriso largo sem dor e respondeu: O Senhor me curou. Não voltou mais. A irmã Clara abraçou-a e juntas deram graças a Deus ali mesmo, entre os bancos da igreja. Mas a prova de Ana não terminou ali. Alguns meses depois, em uma semana de muito estudo para a escola e pouco sono, ela sentiu novamente aquele formigamento característico no lábio. O coração disparou. Não, Senhor, não agora, orou em silêncio enquanto caminhaste para a faculdade. Ao chegar em casa à noite, a ferida ainda não havia aparecido, mas a sensação persistia. Ela se trancou no quarto, ajoelhou-se e clamou: Pai, o Senhor já me livrou uma vez. Não permitas que o inimigo me roube esta vitória. Se é tentação, afasta-a de mim. Se é prova, dá-me forças para suportar. Mas se é para a tua glória, faz como antes, seca esta raiz. Naquela mesma noite, enquanto dormia, sonhou que estava de pé à beira de um rio cristalino. Do outro lado, uma multidão de jovens cantava hinos que ela não conhecia, mas que enchiam sua alma de alegria. De repente, uma mão tocou seu ombro. Era Jesus, com um sorriso que iluminava tudo. Ele apontou para seus lábios e disse: Filha, já estás curada. Não temas. Quando acordou, a primeira coisa que fez foi correr para o espelho. Não havia sinal de ferida, nem vermelhidão, nem inchaço. Só a paz que transbordava. Desde então já se passaram 3 anos. Ana nunca mais teve herpes. Nem mesmo nos períodos de maior estresse, como durante as provas finais da faculdade ou quando seu pai ficou doente.
Ela testifica isso com lágrimas nos olhos sempre que o assunto surge nas reuniões de jovens. O Senhor não só curou minhas feridas, mas curou minha alma da vergonha. Antes, eu me escondia quando sentia que ia aparecer. Hoje, se alguém pergunta, conto com alegria como Deus me livrou, porque Ele não muda. Se fez por mim, fará por você. E as provas não param por aí. Recentemente, uma prima de Ana, que não era da igreja, veio chorando contar que seu filho de 5 anos estava com feridas dolorosas na boca, febre e não conseguia comer. Os médicos receitaram remédios, mas a criança só piorava. Ana lembrava-se de sua própria dor, levou a prima e o menino até a igreja. Na reunião de oração daquela noite, os servos de Deus impuseram as mãos sobre a criança e clamaram pelo mesmo poder que secou o mar, que ressuscitou Lázaro, que abria os olhos dos cegos. No dia seguinte a febre havia baixado, e as feridas começaram a secar. Em 3 dias o menino estava brincando, comendo normalmente, como se nada tivesse acontecido. A prima, emocionada, começou a frequentar as reuniões e pouco tempo depois, foi batizada nas águas, confessando: se Deus tem tanto poder para curar, quero servi-lo de todo o coração. Essas histórias se multiplicam entre os irmãos. Não são contadas com alarde, mas com gratidão em voz baixa, entre aqueles que sabem que o mesmo Deus que operou ontem opera hoje. Há quem diga que herpes é coisa pequena, que não é uma doença grave. Mas quem já sentiu a dor, a coceira, a vergonha de esconder o rosto sabe que para Deus, não há enfermidade pequena. Ele se importa com cada lágrima, cada suspiro, cada oração feita em segredo. E quando Ele toca, não deixa sequela. Não deixa dúvida. Ana, hoje com 22 anos, serve na obra do Senhor ajudando nas classes de crianças. Toda vez que vê uma criança com feridas nos lábios, ela se aproxima, conta sua história e ora com fé. Porque a mesma fé que me curou pode curar a eles, diz ela. E assim o milagre que começou com uma oração simples ao lado de uma cama continua se espalhando, como o óleo da unção que não se acaba. Glória a Deus! A história de Ana não terminou ali. Ela mesma conta que depois daquela cura passou a enxergar a vida de outro jeito. Antes, quando as feridas apareciam, ela se isolava, evitava sorrir, falava baixo para não chamar atenção. Mas depois que Deus a tocou, sentiu uma paz tão grande que não conseguiu guardar só para si. Começou a falar do que tinha acontecido não só para as crianças na classe, mas para qualquer pessoa que visse passando pelo mesmo sofrimento. Não é vergonha, é oportunidade de Deus mostrar seu poder, ela dizia. E assim, muitas vezes, enquanto ajudava a servir o café depois do culto, ou enquanto arrumava as cadeiras, alguém se aproximava e pedia: irmã, o senhor pode orar por mim também? Tenho isso há anos. Um dia, um jovem chamado Mateus, de 19 anos, chegou à igreja com os lábios tão inchados que mal conseguia abrir a boca. Ele tinha vergonha, mas a dor era maior que o orgulho. Um irmão o viu no pátio antes mesmo da reunião começar e perguntou: filho, o que foi que aconteceu? Mateus abaixou a cabeça e respondeu: é sempre assim, irmão. Já faz 3 anos que isso vem e vai. Remédio alivia, mas não cura. O irmão não disse nada, só colocou a mão no ombro dele e falou: vem, vamos orar agora mesmo. Levarão-no para um canto quieto, perto do altar, e ali, com voz firme, o servo de Deus orou: Pai Celestial, o Senhor que sarou o leproso com um toque, que fez o cego enxergar com lama e saliva, olha para este jovem. Não é pela nossa justiça, mas pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, seca estas feridas como secaste o mar vermelho. Mateus sentiu algo quente percorrer seu rosto enquanto oravam. Não foi como um choque, mas como uma brisa suave, como se alguém estivesse passando um pano molhado em água morna sobre suas feridas. Naquela noite, ele não sentiu mais coceira. No dia seguinte, acordou e correu para o espelho. Os lábios ainda estavam um pouco inchados, mas as bolhas tinham secado, formando uma casquinha fina. Em 2 dias, tudo havia sumido. Mateus não era de chorar, mas naquela manhã, no culto de ação de graças, quando subiu para dar o testemunho, as lágrimas caíram sem ele perceber. Irmãos, eu não vim aqui por obrigação. Vim porque Deus me tirou de uma prisão. Quem aqui já sofreu com isso sabe o que é acordar todos os dias com medo de olhar no espelho. Mas Deus não só me curou, Ele me deu coragem para voltar aqui e contar. Porque se Ele fez por mim, pode fazer por vocês também. E assim como Ana, Mateus também começou a servir na obra. Hoje ele ajuda nos cultos de jovens, e toda vez que vê alguém com os lábios machucados, se aproxima e pergunta: posso orar por você? Muitas vezes a pessoa até estranha no começo, porque não está acostumada com aquele tipo de cuidado. Mas quando ele conta sua história, o coração amolece. Deus não muda, ele sempre diz: se ele curou ontem, cura hoje. Não é questão de sorte, é questão de fé.
Tem também a história da irmã Clara, uma senhora de 60 anos que sofria com herpes desde mocinha. Ela já havia tentado de tudo, pomadas, chás, até benzedeiras, na época em que ainda não conhecia a verdade. Mas nada adiantava. As feridas vinham com tanta frequência que ela já nem saía de casa nos dias de crise. Até que certa vez, uma vizinha a convidou para uma reunião na congregação. Vem, Dona Clara, lá eles oram de verdade, disse a mulher. Clara foi mais por educação do que por fé, mas quando viu aquelas pessoas orando com tanto fervor, algo dentro dela mexeu. No final do culto, um servo de Deus se aproximou e perguntou se ela precisava de oração. Clara, envergonhada, mostrou os lábios. O irmão não fez cerimônia, impôs as mãos sobre ela e clamou em voz alta: Senhor Jesus, tu que és o mesmo ontem, hoje e eternamente, toca nesta irmã. Que estas feridas fiquem agora em nome do teu santo nome. Clara sentiu como se uma corrente de ar quente tivesse passado por seu rosto. Quando chegou em casa, lavou o rosto e olhou no espelho. As bolhas já estavam murchando. Em uma semana, não havia mais nenhum vestígio. Mas o mais bonito não foi só a cura. Foi o que veio depois. Clara começou a frequentar as reuniões, e pouco tempo depois foi batizada. Hoje, ela é uma das irmãs mais ativas na visitação aos enfermos. Sempre leva um lenço limpo no bolso e um frasco de óleo consagrado. Não é superstição, não, ela explica. É que a Bíblia diz que o óleo simboliza o Espírito Santo. E onde o Espírito de Deus está, há cura. Muitas vezes, ela ora pelas pessoas na própria casa delas, impondo as mãos e ungindo com óleo. Já viu Deus operar de tantas maneiras que nem se surpreende mais. Uma vez, uma moça chorava porque ia se casar em uma semana e as feridas estavam horríveis. Orei por ela e no dia seguinte, quando ela me ligou, não dava para acreditar. Tudo tinha secado. O noivo nem percebeu nada no dia do casamento. Deus é assim, ele não só cura, como faz no tempo certo. E tem também os casos que nem todo mundo fica sabendo, aqueles que acontecem nos cantinhos da igreja, sem alarde. Como a vez em que um irmão, depois do culto, viu uma jovem no banheiro chorando, tentando esconder o rosto com as mãos. Ele não disse nada, só esperou do lado de fora e quando ela saiu perguntou: Filha, posso orar por você? A moça, constrangida, balançou a cabeça que sim. Eles foram para um canto do pátio e ali, com voz tranquila, o irmão orou: Pai, tu vês esta filha tua. Tu conheces a sua dor. Não é só o corpo que sofre, é a alma também. Mas o Senhor é o Deus que sara as feridas do coração e do corpo. Em nome de Jesus, seca estas chagas, como secaste as lágrimas de tantos que confiaram em ti. A jovem não sentiu nada na hora, mas quando chegou em casa, percebeu que a coceira tinha parado. Na manhã seguinte, as feridas estavam com uma crosta fina, e em 3 dias, não havia mais nada. Ela voltou à igreja na semana seguinte e, tímida, procurou o irmão para agradecer. Eu não sabia que Deus se importava com coisa tão pequena, ela disse. E o irmão respondeu: Para Deus, nada é pequeno, filha. Ele conta até os cabelos da sua cabeça. Imagina se ele não ia se importar com o seu sofrimento. Essas histórias se repetem. Não são milhares, não são espalhafatosas, mas são reais. E o mais lindo é que quase sempre, quem foi curado volta para servir. Alguns ajudam nas classes de crianças, outros na visitação, outros simplesmente ficam atentos para orar por quem precisa. Porque eles sabem, a cura não foi só para eles. Foi para que mais pessoas conhecessem o poder de Deus. Tem também os que demoram a crer, como o irmão Paulo, que sofria com herpes desde criança. Ele já tinha ouvido falar de curas, mas achava que era coisa da cabeça das pessoas. Até que certa vez, depois de uma crise tão forte que não conseguia nem beber água, um amigo o levou à igreja. Paulo foi relutante, mas quando viu aquelas pessoas orando com tanta fé, algo nele quebrou. Um servo de Deus se aproximou e perguntou: Irmão, você quer ser livre? Paulo, com os lábios rachados, respondeu: Quero, mas não sei se Deus vai me ouvir. O servo sorriu e disse: Deus ouve quem clama. E hoje ele vai te ouvir. Oraram ali mesmo, no meio da igreja, com várias mãos impostas sobre ele. Paulo sentiu um calor no rosto, como se alguém tivesse colocado uma toalha quente sobre as feridas. Quando chegou em casa, olhou no espelho e viu que as bolhas estavam secando. Em uma semana, tudo havia sumido. Paulo não só voltou à igreja como se batizou. Hoje ele é um dos que mais ora pelos enfermos. Eu era cético, ele confessa. Mas Deus me mostrou que sua palavra é viva. E agora eu quero que outros saibam disso também. E assim vai. Não são curas barulhentas, não são coisas que aparecem na televisão. São milagres quietos que acontecem no dia a dia, entre pessoas comuns que confiam em um Deus que não muda. Às vezes, é uma criança que deixa de chorar porque a dor passou.
Às vezes, é um jovem que volta a sorrir sem vergonha. Às vezes, é um idoso que, depois de décadas de sofrimento, finalmente encontra alívio. Mas sempre, é Deus mostrando que Ele está vivo, que Ele ouve, que Ele se importa. E o mais bonito é que nessas histórias, ninguém fica só na cura. Quem experimenta o poder de Deus não consegue ficar parado. Começa a servir, a orar pelos outros, a contar o que Deus fez. Porque a fé não é só para ser guardada, é para ser compartilhada. Como um fogo que não se apaga, que passa de mão em mão, de coração em coração. Que Deus seja louvado por cada vida tocada, por cada lágrima enxugada, por cada sorriso restaurado. Porque Ele é bom, e sua misericórdia dura para sempre. Amém. Paulo não esqueceu o dia em que as feridas sumiram. Não porque a memória da dor tenha ficado, mas porque o alívio foi tão profundo que marcou sua alma. Ele se lembra de como, nas semanas seguintes, ficava passando a língua nos lábios, quase sem acreditar que a pele estava lisa, sem ardência, sem aquele incômodo que o fazia evitar até um simples sorriso. Mas o que mais o impressionou não foi só a cura física. Foi a paz que invadiu seu coração, como se algo dentro dele também tivesse sido sarado. Ele não sabia explicar, mas sentia que Deus não havia apenas tocado seus lábios, Ele havia tocado sua vida. Na primeira reunião depois da sua cura, Paulo chegou cedo. Não por obrigação, mas porque não aguentava esperar. Queria estar ali, entre os irmãos, respirando aquele ar de oração, ouvindo os hinos que antes lhe soavam distantes. Enquanto os irmãos cantavam glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, ele fechou os olhos e sentiu as palavras penetrarem fundo. Não era só um cântico. Era uma verdade que agora fazia parte dele. Quando o irmão que havia orado por ele passou perto, Paulo o chamou num canto e com a voz embargada disse: Irmão, eu não sei como agradecer. Não é só pelos lábios, é por tudo. O irmão sorriu, colocou a mão no ombro dele e respondeu: Não precisa agradecer a mim, filho. Agradeça a Deus. E agora vai e faça o mesmo por outros. E Paulo começou a fazer. Não de forma ostentosa, não como quem quer provar algo, mas com a simplicidade de quem sabe que recebeu um dom para repartir. Nas reuniões de oração, ele se ajoelhava ao lado daqueles que pediam socorro, impunha as mãos com a mesma fé que haviam imposto sobre ele. Uma irmã com dores nas costas, um menino com febre alta, um casal desanimado com problemas no casamento. Paulo orava, e Deus respondia. Não sempre da maneira que eles esperavam, não sempre no tempo que desejavam, mas sempre com uma certeza: Ele ouve. Uma tarde, uma moça chamada Mariana chegou até ele após o culto. Ela tinha os olhos baixos, as mãos trêmulas. Irmão Paulo, eu tenho o mesmo problema que o senhor tinha. Já faz anos. Remédio não adianta, e eu tenho vergonha de sorrir, de falar perto das pessoas. Paulo reconheceu naquele olhar a mesma dor que já havia sentido. Ele não prometeu cura. Não disse que seria fácil. Só convidou: vem, vamos orar. Levaram ela até a frente, onde outros irmãos se juntaram. Enquanto oravam, Mariana chorou. Não era choro de desespero, mas daquele alívio que vem quando a gente finalmente entrega o fardo nas mãos de quem pode carregá-lo. Na semana seguinte, ela voltou. Os lábios ainda estavam sensíveis, mas as bolhas tinham diminuído. Eu sei que ainda não sarou tudo, ela disse, mas eu sinto que vai. E sarou. Não em um dia, não de forma mágica, mas pouco a pouco, como um jardim que floresce depois da chuva. Paulo aprendeu que os milagres de Deus não são só os instantâneos, os que chamam atenção. Muitos são como sementes plantadas no coração que vão brotando com o tempo. Como o irmão José, que por anos sofreu com úlceras na boca, tão doloridas que mal conseguia comer. Ele já havia desistido de pedir cura, achando que era seu fardo a carregar. Até que numa noite de oração, Paulo se aproximou e disse: Irmão, Deus não quer que você sofra assim. Vamos crer juntos. Oraram. Não houve calor, não houve sinal visível. Mas na manhã seguinte José acordou e pelo hábito passou a língua nos cantos da boca, esperando a dor. Não doeu. Ele comeu o pão da manhã sem careta, sem lágrimas. Quando contou no culto, muitos choraram com ele. Não era uma cura espetacular aos olhos do mundo, mas para José, foi como se Deus tivesse dito: Eu não me esqueci de você. Há também os que chegam com o coração mais ferido que os lábios. Como a irmã Clara, que há décadas carregava a marca das feridas não só no rosto, mas na alma. Cada crise a fazia lembrar das vezes que ouviu: Isso é castigo, você deve ter feito algo errado. Ela se sentia suja, rejeitada. Até que numa reunião Paulo a viu encostada na parede, os braços cruzados como se quisesse se proteger. Ele se sentou ao lado dela e perguntou: Irmã, você já deixou Deus te abraçar? Ela olhou espantada. Como assim? Paulo sorriu. Às vezes a gente acha que ele está longe, mas ele está aqui,
esperando a gente se chegar. Oraram. Clara não sentiu nada no primeiro momento. Mas naquela noite sonhou que estava num jardim, e uma voz suave dizia: "Você é minha." Quando acordou, as feridas ainda estavam lá, mas algo dentro dela havia mudado. Ela começou a frequentar as reuniões com mais assiduidade, a sorrir sem medo. E aos poucos até as feridas foram desaparecendo. Não porque o remédio finalmente funcionou, mas porque Deus, em sua bondade, foi restaurando tudo, corpo e alma. Paulo também viu que nem todas as curas vêm como a gente imagina. O irmão Antônio, por exemplo, tinha herpes labial tão frequente que já nem ligava mais. "É assim mesmo, irmão", ele dizia. "A gente se acostuma." Mas Paulo não aceitava essa resignação. "Deus não quer que a gente se acostume com a dor", ele respondia. Oraram várias vezes. Antônio melhorava, piorava, melhorava again. Até que um dia, depois de meses, ele chegou radiante. "Irmão, faz 6 meses que não tenho nada. Nem uma bolinha." Paulo sorriu. "Viu? Deus tem seu tempo, mas ele não falha." E assim Paulo foi entendendo que a obra de Deus não é só tirar a dor, mas ensinar a confiar. Como a irmã Rosa, que depois de anos de oração ainda tinha crises, mas agora encarava-as de outra forma. "Antes eu ficava desesperada", ela contou. "Agora, quando sinto que vai vir, eu oro: Senhor, se for da tua vontade, tira. Se não, me dá força." E sabe, irmão, mesmo quando vem, não dói igual. É como se Deus estivesse ali seguindo comigo. Paulo entendeu que a vitória não é só a cura, mas a paz no meio da luta. Ele também aprendeu que a fé se fortalece quando a gente vê Deus agir nos outros. Como naquela noite em que um casal trouxe o filhozinho, um menino de 5 anos com as bochechas cheias de feridas. A mãe chorava: "Ele não come direito, não dorme, já levei em médico, benzedeira, nada adianta." Paulo se ajoelhou, pegou as mãozinhas do menino e orou com uma simplicidade que comoveu a todos: "Senhor Jesus, tu disseste que as crianças são tuas. Olha para este pequeno. Toca nele como tocaste em mim." Não houve milagre imediato. Mas na semana seguinte a mãe voltou com o rosto iluminado: "Irmão, não sumiu tudo, mas ele está comendo. E ontem, pela primeira vez em meses, ele dormiu a noite toda." O menino, envergonhado, escondeu o rosto no vestido da mãe, mas seus olhinhos brilhavam. Paulo sorriu. Era assim que Deus trabalhava, passo a passo, revelando seu amor em coisas que o mundo acharia pequenas, mas que para quem sofria eram tudo. Com o tempo, Paulo passou a ser procurado não só por quem tinha herpes, mas por todo tipo de necessidade. Ele nunca se considerou um curandeiro nem um homem especial. Só um servo que havia experimentado a fidelidade de Deus e agora queria que outros experimentassem também. Uma vez, um jovem chamado Lucas chegou até ele, desanimado: "Irmão, eu oro, jejuo, mas essas feridas não vão embora. Será que é porque minha fé é pouca?" Paulo olhou para ele com carinho. Fé não é a gente forçar Deus a fazer o que a gente quer. Fé é confiar que Ele sabe o que é melhor. Às vezes, a cura demora porque Ele está trabalhando algo maior em nós. Lucas baixou a cabeça. "Mas eu estou cansado, irmão." Paulo colocou a mão no ombro dele. "Eu também estive. Mas Deus não cansou de mim. Ele não cansa de você." Oraram juntos. Não houve cura instantânea, mas Lucas saiu mais leve. E semanas depois, voltou com um testemunho: "Irmão, não sarou ainda, mas eu tenho paz." E isso já é um milagre. Porque no final, Paulo entendeu que o maior milagre não era a ausência de feridas, mas a presença de Deus. Mesmo nos dias em que o herpes voltava, sim, porque às vezes voltava, ele já não se desesperava. Sabia que aquelas marcas temporárias não definiam sua vida. O que definia era a certeza de que em Cristo ele era novo. E essa certeza ninguém podia tirar. Hoje, quando Paulo impõe as mãos sobre alguém, ele não pensa em si mesmo. Pensa naquele dia em que mãos desconhecidas se estenderam sobre ele, e um Deus que ele mal conhecia o tocou. Pensa nas lágrimas que já viu secar, nos sorrisos que voltaram, nas vidas que, como a sua, foram transformadas não por mérito próprio, mas pela graça de um Pai que se importa com cada ferida, cada lágrima, cada suspiro. E assim, a história continua. Não em manchetes, não em palcos, mas no silêncio dos cultos, nos cantos das casas, nos corações que, tocados pelo amor de Deus, não conseguem mais ficar calados. Porque quando Deus age, a gente não guarda só para si. A gente conta. A gente ora. A gente vive de tal maneira que outros possam ver: Ele é real. Ele cura. Ele salva. Que o nome do Senhor seja engrandecido por cada vida restaurada, por cada dor aliviada, por cada coração que, como o de Paulo, descobriu que a fé não é teoria, é experiência. É sentir a mão de Deus onde dói. É saber que mesmo quando a cura demora, Ele está ali, trabalhando tudo para o bem daqueles que o amam. Glória a Deus que faz novas todas as coisas. Amém.